A breve história de um gesto, eternizada em uma imagem em preto e branco. Um jovem aperta a mão de um grande mestre. Para o rapaz de sorriso no rosto, é o início de uma jornada repleta de lutas e amizades. Um caminho traçado com muito suor, mas também com delicadeza e compromisso com tudo o que construiu. No entanto, essa história não começa aqui. Como toda história, essa começou com uma criança em 11 de novembro de 1946, na cidade de São Benedito, na gloriosa Serra da Ibiapaba, no norte do Ceará. Ali viveu até os 10 anos, mas nunca perdeu a conexão com sua terra natal, onde ainda faz visitas regulares, revivendo memórias e laços que nunca se romperam. Já em Fortaleza, em 1961, o jovem Benedito foi aprovado no concurso público para o curso de aprendizagem bancária do BNB, então com 14 anos. Anos depois, em 1966, ingressou no curso de Direito da Universidade Federal, onde deu início à sua vida acadêmica e militante, lutando corajosamente contra o regime que se instaurou em 1964. Poderá decretar um recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Nos anos de chumbo, em 1967 e nos anos seguintes, com a crescente resistência à ditadura, Benedito se colocou à frente das lutas e participou ativamente do comando da combativa e histórica greve contra o arroxo salarial, que paralisou os bancos cearenses. Essa mobilização instaurou uma crise entre funcionários e empresários, provocando represálias do regime e dos comandos locais, incluindo a invasão e ocupação do sindicato pelo regime militar. Apesar disso, ou por consequência da ocupação pelo regime militar do sindicato, Benedito passa a integrar a direção do Comitê Geral dos Bancários, que naquele momento atuava na clandestinidade e dava continuidade à luta dos bancários. Benedito Bezerril iniciou a sua trajetória no início da década de 60, na luta contra a ditadura militar imposta no nosso país. Foi preso 2 vezes. Na segunda, levado para a Casa dos Horrores, que era um centro de tortura localizado no município de Maranguape. Portou-se com altivez diante dos seus algozes. Em 1978, foi um dos fundadores do Comitê Brasileiro pela Anistia no Ceará. E na década seguinte, assumiu com muita ênfase a campanha pelas diretas já e a luta pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte no nosso país. Toda luta é também criada por momentos de vitórias, e uma delas é a colação de grau como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal do Ceará. Uma imagem de felicidade antes de um dos momentos de maior dor e sofrimento vivido pelo jovem ativista, porque em março de 1971 foi preso e condenado pela Justiça Militar à reclusão de 8 meses, mas firme e íntegro nunca entregou seus companheiros de luta. Resistiu até no cativeiro. Um homem do povo, com a força e a sensatez de um forte, ele resiste e retoma seu cargo no BNB. Ao sair da prisão, ainda neste ano fatídico de 1971, Benedito muda sua atuação profissional e, com a ajuda e confiança do amigo e também advogado Tarcísio Leitão de Carvalho, que o acolheu em seu escritório, e passa a atuar para os trabalhadores.
advogando para o Sindicato dos Metalúrgicos, Vigilantes, Motoristas, trabalhadores em hospitais, enfermeiros, médicos e tantos outros, aqui começa um outro capítulo na vida de Benedito. Inicialmente, gostaria de parabenizar a OAB Ceará por esta justa homenagem ao camarada advogado Benedito de Paula Bezerril, nosso querido Bené, a quem conheci na segunda metade da década de 1970, quando militava na reconstrução do movimento estudantil na UFC e ele atuava na resistência democrática, na luta pelo fim da ditadura. Eram tempos difíceis e Bené, com sua simplicidade e profundas convicções políticas e ideológicas, era um exemplo e referência para todos nós. No PCdoB, até hoje, Bené tem honrado o seu título de militante comunista, lutando por um Brasil soberano, mais democrático, mais desenvolvido, menos desigual, abrindo caminho para a construção de um país socialista de acordo com as nossas próprias características. O destino de Benedito foi marcado pela violência do regime. Em 1973, o diretor financeiro e chefe do Serviço de Informação, General Murilo Borges, entregou-o ao regime. Benedito foi preso novamente e levado, junto com colegas, a uma casa de campo em Maranguape, onde sofreu tortura brutal. Anos depois, essa casa foi identificada como a Casa dos Horrores pelos ex-presos políticos. Após vários dias de tortura, Benedito foi liberado e voltou ao trabalho. No entanto, devido à perseguição política, foi demitido sem justa causa e passou a atuar integralmente como advogado em causas trabalhistas. A medalha José Martins Rodrigues é uma grande honraria da OAB, que é concedida uma vez a cada gestão, a pouquíssimos eleitos. E com certeza Benedito Bezerril é merecedor desta medalha, pela sua trajetória de vida, quer seja como profissional, sempre à disposição para servir a advocacia cearense, como cidadão, que sempre se dispôs a lutar pela democracia, pelas liberdades, mesmo que isso pudesse custar sua própria vida. E ele o fez com muita honradez, com muita tranquilidade, e muita serenidade, que é uma das características do Benedito. Além de ser um amigo, um companheiro de luta, meu padrinho, uma pessoa especialíssima, que todos os adjetivos são poucos para dizer quem é Benedito Bezerril. Então, meu amigo, você é muito merecedor de todas as honrarias, porque você luta em favor daquilo que é mais caro para todas as pessoas. Então, parabéns por essa medalha e parabéns pela sua trajetória. Os anos 70 e 80 foram de muito trabalho e realizações para Benedito. Em 1974, ele foi convidado pelo senhor Carlos Roberto Martins Rodrigues para compor o Conselho Estadual da OAB Ceará. Em 1975, fundou a Atrace, ao lado dos advogados Antônio Araújo, Marcos Monte, Vicente Pinto, Tarcísio Leitão e Francisco Verta, formando a primeira diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará. Acertou em cheio a seção cearense da Ordem dos Advogados do Brasil ao outorgar ao colega Benedito de Paula Bezerril a medalha José Martins Rodrigues, a sua mais alta comenda. Conheço o Benedito Bezerril, o nosso Bené, há muitos anos. É homem cuja trajetória pessoal e profissional dignifica a advocacia brasileira. Advogado trabalhista, sempre militou ao lado das trabalhadoras, dos trabalhadores, buscando, através de sua prática profissional, a promoção humana, a emancipação humana, a melhoria de vida daqueles que mais necessitam, dos hipossuficientes, do lado mais fraco da disputa entre capital e trabalho. Está de parabéns a Ordem dos Advogados do Brasil, de meu estado, está de parabéns à advocacia cearense, está de parabéns Benedito de Paula Bezerril.
Benedito integrou em 1977 e 1978 um grupo de profissionais liberais, jornalistas e políticos opositores ao regime militar. Também participou da fundação e direção estadual do Comitê Brasileiro pela Anistia. Em 1983, criou a assessoria jurídica aos bairros de Fortaleza e elaborou a cartilha Os Direitos dos Trabalhadores. Em 1984, participou intensamente do movimento cívico por eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, integrando a coordenação estadual. Em 1986, foi anistiado e retornou ao emprego no BNB após 23 anos. Focado na luta em prol dos trabalhadores, Benedito Bezerril fundou em 1988, junto com Elilde dos Santos Oliveira, Francisca Jane Eire Calixto de Almeida Moraes e Sandra Barros, a Assessoria Trabalhista Sindical. Este projeto tinha como objetivo fornecer apoio jurídico aos sindicatos de trabalhadores em suas demandas individuais e coletivas. A homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil a Benedito de Paula Bezerril é uma das mais merecidas. Trata-se de um advogado íntegro, lutador, ligado às causas dos trabalhadores, às causas sociais, com uma firmeza imensa, mas ao mesmo tempo, como diria Che, com forte ternura. É uma pessoa comprometida com o nosso Estado, com o nosso país, com o nosso desenvolvimento. Bené sempre foi um exemplo para todos nós, que sempre buscamos ouvi-lo, seguir as suas orientações, porque sabíamos que ali tínhamos segurança de que estávamos no caminho mais correto. Parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil por essa escolha maravilhosa. E parabéns a Benedito de Paula Bezerril, o Bené, o nosso Bené, que a gente chamava para as lutas qualquer hora do dia, da noite, nos mutirões, sendo para escrever um texto, sendo para nos defender numa causa, dentro de um despejo que a gente teve muitas vezes que chegava para o Bené e disse: Bené, vem aqui porque nós estamos sendo despejados e precisamos do seu apoio. Parabéns, parabéns, Bené, o nosso Bené. Nos anos 1990 e início dos 2000, Benedito Bezerril integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Entre 1996 e 1999, foi presidente da reestruturada Atrace. Em 2002, participou da fundação da Associação Juristas para a Democracia no Ceará. De 2004 a 2006, compôs o Conselho Estadual da OAB Ceará. Em 2004, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará com uma placa, pelos relevantes serviços prestados no exercício da advocacia e à sociedade do Estado do Ceará, por sua participação na resistência democrática contra a ditadura militar. A atuação de Benedito Bezerril em defesa do bem social e da democracia foi ampla e diversificada. Em 2007, coordenou o primeiro Fórum Estadual de Segurança Pública, como membro do Conselho Estadual de Segurança Pública. Entre 2007 e 2008, participou do grupo de pesquisa que elaborou a Política de Segurança Pública e Penitenciária Estadual aprovada pelo CONCESP. Em 19 de agosto de 2008, a OAB Ceará lhe outorgou a medalha de advogado padrão por 30 anos de advocacia com honradez e ética, dignificando a profissão. Nos anos seguintes, a atuação de Benedito Bezerril foi amplamente reconhecida. Em 2010, recebeu a Comenda da Assembleia Legislativa do Ceará por sua contribuição às lutas da classe bancária cearense. Em 2014, foi homenageado pela OAB Ceará e pela Câmara Municipal de Fortaleza no Dia da Memória e da Verdade pelos serviços prestados em prol dos direitos humanos durante o regime militar. Em 2019, lançou o livro O Jornal Mutirão, narrando memórias dos veículos de comunicação cearense na resistência democrática durante a ditadura militar. Nossa, esse lugar que eu me encontro agora realmente não é um lugar tão simples de se estar.
E eu vou dizer por quê. Porque, ao mesmo tempo que é uma grande honra poder estar aqui para celebrar a vida e a trajetória desse camarada chamado Benedito Bezerril, ao mesmo tempo que é uma honra, é um grande desafio, porque faltam as palavras para conseguir, né? Mas se eu pudesse escolher uma palavra hoje para representar essa pessoa, para homenagear você, Dr. Benedito, eu escolheria a palavra coragem. Como disse Guimarães Rosa, o que a vida requer de nós é coragem. E você, para mim, é símbolo dessa coragem. Uma coragem que se expressa em meio a uma serenidade, a uma doçura, mas ao mesmo tempo impregnada de uma força, de uma força que vem de uma consciência de alguém que age segundo o que acredita ser justo. Quem conhece Benedito Bezerril hoje, com seu semblante sério, altivo e delicado, não imagina as tempestades que ele enfrentou. Grandes homens que mudam destinos são em sua maioria homens comuns. Não gritam, não são violentos sem motivo. Eles estão entre nós como pais amorosos, amigos leais, esposos dedicados. Seus olhares e amores moldam o futuro de muitos. Filhos, filhas, sobrinhos, novos militantes. Suas ações são silenciosas e constantes. A história não tem hiatos. Algumas histórias apenas não são contadas nos livros oficiais, mas são as que mais valem ser contadas.